noite. Nós te pedimos, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Glória, aleluia. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Abre comigo a sua Bíblia no tema desta noite. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor: O anjo, porém, lhe disse: Não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, lhe dará um filho e você o chamará João. Se assenta glorificando o nome do Senhor nessa noite. Glória, aleluia. Esse texto, do capítulo 1, a partir do versículo 5, Lucas começa a evidenciar o momento em que essa história está acontecendo. E aí ele começa assim no versículo 5. Se você quiser deixar sua Bíblia aberta para acompanhar, diz assim a palavra do Senhor: Quando Herodes era rei da Judéia. Lucas está iniciando essa história trazendo um detalhe a respeito deste tempo. Ele está falando que nesse período em que esses fatos narrados acontecem, Herodes era rei da Judéia. Agora entenda o contexto desse momento em específico. Herodes, aquele que mandou matar as crianças abaixo de 2 anos, inclusive quando Jesus nasceu ainda rondava essa lei, foi na época do governo deste homem. Ou seja, existia em si uma certa perseguição, um momento um pouco difícil de alguém que não era favorável aos projetos de Deus. É nesse contexto que Lucas vai contar a história de Zacarias e a sua mulher Isabel. É nesse contexto. Bom, o tempo já era difícil. Mas se fosse só difícil pela política e pelo governo daquele momento, a gente já teria uma certa situação para dizer que o período em que Zacarias e Isabel estavam vivendo não era muito fácil. Só que aí continua contando a história e a Bíblia vai dizer que eles não tinham filhos. Então entenda, além do tempo difícil que eles estavam vivendo sob o domínio governamental de Herodes, existia um agravante na vida desse casal, que a Bíblia vai dizer a respeito da esterilidade. Então eram tempos difíceis e a Bíblia vai mencionar que ela também era estéril. Só que é interessante que mesmo Lucas começando o enredo, trazendo a nossa memória a dificuldade daquele momento, embora aquele casal vivesse um tempo difícil, um tempo complicado, socialmente falando, e por que não dizer religiosamente também, já que Herodes era contra os planos de Deus, tanto que ele ordena que mate as crianças menores de 2 anos, a fim de que Jesus também fosse morto. Se não bastasse só isso, havia também um certo trauma de esterilidade sobre aquele casal, e também a idade já avançada. Só que o texto ele não para por aí. Lucas continua contando a respeito desse casal, e aí Lucas vai dizer algo interessante a respeito deles. Eles continuavam servindo. Isabel, ela vinha de uma linhagem sacerdotal, ela era da linhagem de Arão. Então a família dela vinha de uma linhagem lá atrás, do Antigo Testamento, da época de Moisés, onde foram chamados para ser sacerdotes. Ela vinha de uma linhagem sacerdotal. Quando o texto vai falar a respeito do esposo dela, o texto vai dizer qual que era a função dele. Zacarias era sacerdote. Então veja bem, a gente está falando de um casal que está vivendo um tempo difícil, uma época difícil. Um casal que foi ali frustrado, não podia ter filhos. E fora a esterilidade, eles já tinham perdido a esperança, porque a Bíblia vai dizer que eles eram avançados em idade. Então a gente vê eles num contexto totalmente contrário, e a gente espera que o texto continue e diga que eles desistiram, que eles pararam, que eles se enfraqueceram, que eles não iam, que eles já não faziam, que abriram mão do ministério. Só que Lucas vai contar ao contrário e vai dizer que ele era sacerdote. Tanto que o desenrolar do texto vai ser em um momento em que ele está lá servindo
aprende com esse casal é que, apesar dos tempos difíceis, apesar do cenário de crise, eles continuam servindo a Deus. É a primeira coisa que a gente aprende. A situação não está favorável, o que eles queriam já saiu de questão pelo tempo já passado, pela idade, mas eles continuam servindo a Deus. E aí é nesse momento em que a balança de Deus pesa sobre a vida de cada um, e a gente começa a perceber qual que é a real motivação pela qual alguém serve a Deus. Se, embora Isabel viesse de uma linhagem sacerdotal, e Zacarias foi chamado para ser sacerdote, se a motivação dele estivesse ligada somente naquilo que Deus podia fazer, ao passo que a época tivesse ficado difícil e ao passo que a idade avançasse recorrente da esterilidade, eles olhariam para o ministério, olhariam para o serviço, olhariam para a chamada e diriam assim: olha, não é favorável servir a Cristo, não é favorável obedecer a Cristo, porque a nossa oração não está sendo respondida, e mesmo servindo a Ele, os tempos estão sendo difíceis, mas eles param, olham para a situação, e a real motivação deles servirem a Cristo é trazida à tona. Qual que era? O desejo sincero e único de realmente servir a Cristo. Porque esse é o grande desafio. É muito fácil servir a Cristo quando a gente ora e Deus faz. É muito fácil servir a Cristo quando a gente precisa e Ele fala. É muito fácil servir a Cristo quando o tempo é favorável, quando não há dificuldade, quando não há empecilho, quando não há desânimo, quando não há enfermidade, quando não há uma palavra negativa. É muito fácil servir a Cristo quando a gente não é frustrado. É muito fácil servir a Cristo quando Ele vem e cura. É muito fácil servir a Cristo quando Ele responde. É muito fácil servir a Cristo quando Ele se manifesta. É muito fácil servir a um Cristo que atende a gente de pronto. Agora, difícil quando a nossa fé e a nossa motivação é testada, e é difícil a gente consagrar, é difícil a gente cultuar, é difícil a gente servir, é difícil a gente se doar no ministério, se doar na chamada, e é difícil a gente obedecer a Ele. Quando a resposta dele é não, o silêncio e quem sabe também a frustração. E aí é nesse contexto que Isabel e Zacarias se encontram. Deus. Com glória, aleluia. Segunda coisa que a gente aprende com a história deles: servir, ou ser de linhagem sacerdotal, não nos isenta de passar por tempos difíceis. Servir a Cristo, ou ser de uma linhagem sacerdotal, não nos isenta de passar por momentos difíceis. Eles estavam servindo apesar de tudo. Eram de linhagem sacerdotal e ainda assim passaram por momentos difíceis. Existe uma certa teologia que traz a ideia de um mar de rosas, mas servir a Cristo não é um mar de rosas. Somos, a Bíblia diz a nosso respeito, como peregrinos. A gente está de passagem, aqui não é a nossa casa. Então a gente não pode esperar tempos fáceis, mordomia, descanso aqui, porque não é o ponto final. Há uma eternidade que nos espera. Então a gente olhando para esse casal, a gente tem esse choque de realidade. Tempo de crente não nos isenta de tempos de dificuldade. Horas de oração não nos isenta de momentos difíceis. A nossa frequência ao culto, à escola dominical, não nos isenta de tempos difíceis. E não é porque Deus está afastado, é porque Ele esqueceu, ou porque a gente está fazendo errado. Simplesmente o fato de servirmos a Cristo não nos coloca dentro de uma bolha e nos isenta de tempos difíceis. O próprio Jesus falou que neste mundo a gente teria aflições. Então, ter aflição não caracteriza a ausência de Deus na nossa vida. E aí a gente vai aprender através da história desse casal, e de tantos outros na Bíblia, mas eles hoje estão no contexto do tema da campanha, que tudo aquilo que Deus faz é regido por um propósito. O sofrimento na vida desse casal e o momento em que eles se encontram não é algo do acaso. Não é por acaso que ela era estéril. Não é por acaso que eles vieram de linhagem sacerdotal. Não é por acaso que nesse dia, nesse tempo, eles estão na Judéia. Não é por acaso que nesse momento Zacarias está no templo servindo.
note que o Deus nos conhece antes de nascer vai trabalhar com o acaso. O nosso Deus não trabalha com obra do acaso. Tudo que acontece na sua vida está debaixo de um comando, de uma ordem e de uma onisciência de Deus. Ele não trabalha com coisas momentâneas e por acaso. Tudo que Deus estabeleceu para a tua vida está debaixo de uma ordem de comando de um Deus soberano que detém comando sobre todas as coisas da tua vida, da tua história e também da sua família. No versículo 6, Lucas vai continuar contando a respeito deles. E a minha versão diz assim: Zacarias e Isabel eram justos aos olhos de Deus e obedeciam cuidadosamente a todos os mandamentos e estatutos do Senhor. É interessante quando o texto vai dizer que eles eram justos, que a Bíblia não diz justos, ponto, justos diante de Deus. Então foi falado aqui nessa noite a respeito de aparência. E Zacarias e Isabel eram um exemplo de um casal que não vivia de aparência. Eles estavam em tempos difíceis, avançados de idade e estéreis. Não tinham filhos. E era o que eles pediam ao Senhor. Só que além de servir, a Bíblia vai dizer que eles eram justos diante de Deus. Ou seja, eles não serviam apenas por aparência. Eles estavam servindo com integridade, com uma motivação correta. Porque é bem verdade que não adianta a gente fazer o certo com uma motivação errada. A Bíblia vai evidenciar um Deus onisciente que olha primeiro para o coração do homem. Lá em Gênesis, no capítulo 4, quando Abel e Caim vai oferecer o sacrifício, a Bíblia vai dizer que antes de atentar para a oferta, o Senhor vai atentar para a pessoa, para Caim e para Abel, trazendo um olhar de Deus para o nosso coração, a nossa motivação. Então, por mais que eles estivessem passando pelo silêncio de Deus, eles oraram, não tiveram resposta, para eles não tinha mais esperança. Então, se eles estivessem servindo, se eles estivessem indo, orando e oferecendo o sacrifício com a motivação de receber o milagre, eles já deixariam de ter ido há muito tempo, porque o tempo já tinha passado e pela idade já não tinha mais jeito. Mas o cenário evidencia uma motivação correta. Embora eles não tivessem tido resposta, nem o milagre, nem a providência de Deus, eles continuavam indo, eles continuavam orando, eles continuavam servindo. E aí, para comprovar essa motivação correta, a Bíblia vai dizer que eles eram justos diante de Deus. Deus daria testemunho desse casal. Não precisava de alguém levantar na congregação, na sociedade ou no meio da família para dizer que eles serviam corretamente. A Bíblia está dizendo que essa justiça eles exerciam diante de Deus. Então Deus aqui estava na posição de dar um testemunho deles, um testemunho válido, um testemunho bom. Eles eram justos diante de Deus, ainda que Deus não entregou o que eles queriam, ainda que a oração deles não foi respondida, eles permaneciam justos diante de Deus, servindo a Deus pela motivação correta. É interessante. A crise na vida desse casal não conseguiu mudar a essência deles diante de Deus. E aí a palavra do Senhor para o seu coração nessa noite é: não deixa a crise que está abalando a sua vida mudar a tua essência. Nessa noite o Senhor resgata a essência que Ele colocou dentro do teu coração. Essa crise, essa dificuldade, essa tristeza, essa apatia, esse desânimo, essa frieza, esse medo, essa doença, essa falta de resposta, essa angústia, essa ferida, não vai ser capaz de roubar a tua essência diante de Deus. Deus está te dando a via. Deus está te dando
fato é que esse casal poderia ter sido vencido pelo cansaço, poderia ter sido vencido pela frustração, poderia ter sido vencido pelo tempo da espera e tantas outras coisas. Só que a crise que estava instaurada na vida deles não conseguiu roubar a essência. Zacarias subia para ir ao templo do mesmo jeito que ele ia quando era jovem e ainda tinha expectativa, ainda tinha esperança. Só que agora ele chegou numa fase da vida dele que ele já perdeu a expectativa. Só que a essência dele permanece. Ele não teve resposta, mas ele ainda ora como orava antes. Ele não teve resposta, mas ele ainda consagra como consagrava antes. Ele ainda não teve resposta, mas ele ainda consegue se abrir e chorar na presença do Senhor como ele fazia antes. Ele não teve resposta, mas ele consegue abrir a boca e adorar como ele adorava antes. A presença de Deus vai preservar a essência que ele colocou dentro do teu coração. O inimigo não vai conseguir roubar essa essência. A tua adoração permanecerá. O versículo 8 enfatiza a ação de Zacarias. A Bíblia vai dizer assim no versículo 8: certo dia, enquanto ele estava servindo diante de Deus no templo, pois o seu grupo realizava o trabalho sacerdotal conforme a escala. Nesse tempo existia um número muito grande de sacerdotes. A história conta que mais ou menos 20 mil. Então eles iam para o templo para fazer o serviço e chegava lá, era feito um sorteio. E esse sorteio dividia aquela equipe em turnos para poder fazer o serviço do templo. E aí a Bíblia vai dizer que foi durante uma dessas vezes que Zacarias estava servindo que a história vai se desenrolar. Aí o versículo 9 vai dizer que foi feito um sorteio. Algumas versões vai dizer que foi tirada a sorte. O que é isso? Estava aquele grupo imenso de sacerdotes e aí eles vão sortear ou tirar sorte, enfim, fazer uma forma ali para conseguir definir alguém que faria o serviço de queimar o incenso dentro do templo. Bom, a Bíblia menciona sorte e sorteio, porque naquela época era o que faziam para se determinar quem entraria. Não era por ordem de idade, nem de família, nem de quanto tempo era sacerdote, não. É como se hoje a gente anotasse o nome de todo mundo e fizesse o sorteio. Só que, a grosso modo, se a gente olhasse de fora a palavra sorteio ou sorte, a gente pensaria assim: foi por um acaso, foi algo aleatório. Só que a gente vai ver que Deus já tinha um encontro marcado com Zacarias naquele dia dentro do templo. Tanto que o texto mais à frente vai evidenciar que um anjo apareceu ali para conversar com ele. Então, não era simplesmente um acaso, como já foi dito aqui nessa noite. O nosso Deus não trabalha com acaso. Então, quando a gente lê esse versículo, vê sorte ou sorteio, de acordo com a tradução, talvez a gente pense assim: foi algo aleatório. Não foi. O Deus que estava no comando da vida de Isabel e de Zacarias, ainda que o povo pensasse que era um sorteio que seria pela sorte, Deus estava com as mãos estendidas. Enquanto alguém tirava ali o papelzinho, quem sabe foi uma forma de sorteio, e tirava ali o nome de Zacarias, o povo está dizendo: foi sorte, foi aleatório. O Senhor está dizendo: não, na verdade eu estou aqui e marquei um encontro. Enquanto o povo está achando que foi sorteado e tirado sorte por algo aleatório, Deus está olhando lá de cima e está dizendo: vocês não veem, mas para vocês o que é sorte é aleatoriedade. A minha mão está estendida e nesse momento eu escolhi que Zacarias fosse eleito sacerdote do dia, porque eu tenho um encontro marcado com ele. É a mesma coisa na nossa vida. Às vezes chamam o nosso nome, às vezes algo acontece na nossa vida, às vezes algo é marcado, uma porta é aberta, alguém é chamado, e aí tantas outras ocasiões, e aí alguém pensa: é sorte ou é acaso, e aí Deus está dizendo: não, é a minha mão trabalhando, porque eu não trabalho com acaso.
normal, para a gente não. É Deus controlando a história. Para o mundo, Deus tem coisa melhor para cuidar. Para a gente não. Ele nos ama e nos reconhece como filhos. Para o mundo, Deus está muito distante. Para a gente não. Ele está aqui, a gente sente a presença dele. Então, para quem olha de fora, tem uma visão. Para a gente que está aqui de dentro, vendo a mão de Deus, a gente sabe que é diferente. Então, alguém olha de fora o nome de Zacarias sorteado. E alguém pensa assim, então hoje foi ele, né? Aleatório. E Deus está olhando e está falando, não, foi eu que programei, é encontro marcado. Ele está no lugar que eu queria que ele estivesse. Ele está do jeito que eu queria que ele estivesse. E o que eu precisava fazer era o nome dele sair. Aí Deus vai só para o nome de Zacarias. Porque Deus estava no comando da vida de Zacarias. Deus estava coordenando aquele sorteio naquele dia. E nada foge da onisciência, onipresença e onipotência de Deus. Ainda que naquele dia, quem estivesse sorteando, quisesse favorecer alguém, naquele dia não tinha vez, não tinha chance. Para Deus era Zacarias. E ainda que alguém quisesse mexer nos papeizinhos, quisesse mudar a ordem, quisesse chamar o nome de outro, não tinha vez. Para Deus era Zacarias. E naquele dia não tinha contato de outra pessoa, não tinha outra forma, algo obscuro que alguém quisesse fazer, se intentasse, não. Naquele dia era o nome de Zacarias. E se Deus havia determinado, não tinha ninguém para impedir. Na sua vida também é assim. Talvez você está como Zacarias. Entenda que nesse contexto aqui, o sorteio era feito mais ou menos para 20 mil sacerdotes. A chance de sair o nome dele era mínima. E tinha outro agravante também, ele já era velho, com mais alguns sorteios, mais alguns anos, e aí ele nunca ia entrar no Santo dos Santos. Mas quando Deus decide que é a nossa vez, quando Deus decide que é o nosso nome, quando Deus decide que é a nossa casa, quando Deus decide que é a nossa oração, quando Deus decide que é o nosso ministério, quando Deus decide que é a nossa família, não tem nada que possa impedir. E para quem está de fora achando que é sorte, não, é porque Deus se lembrou e se agradou e hoje determinou. É com você, é com você, é com você. Talvez você está como Zacarias, passou uma vida inteira aguardando esse momento e parecia que não ia acontecer, mas aí Deus chega e diz, é o momento, é hora, é o dia. E aí ele vai e faz com que o teu nome seja chamado naquele sorteio. O nome de Zacarias é chamado. Aí o versículo 10 vai continuar a história e vai dizer assim: enquanto o incenso era queimado, uma grande multidão orava do lado de fora. No versículo 11, a história continua e aí a Bíblia vai dizer que um anjo apareceu à direita do altar do incenso. Tinha uma multidão do lado de fora. Zacarias estava sozinho lá dentro do templo, no Santo dos Santos, para queimar incenso, que era o que o sacerdote fazia. E era a única vez que Zacarias estaria ali, porque quem era sorteado que fazia esse serviço não voltaria. Então ele está ali para queimar o incenso. E do lado de fora do templo havia uma multidão. Nesse contexto aqui ainda segue o que Deus havia orientado a Moisés lá no Antigo Testamento, na instituição do templo, quando era para servir, para queimar incenso, oferecer oferta, enfim, o sacerdote faria aquilo. As pessoas ficavam do lado de fora. Nós só tivemos esse acesso quando Jesus morreu e a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de cima a baixo. Então aquela separação que separava o homem do altar de Deus, naquele momento ali foi retirada. Só que aqui Jesus ainda não tinha nascido e nem morrido, né? Então ainda existia essa divisão no templo. Então as pessoas só podiam ir até certo local e dali para frente só o sacerdote ia. Então Zacarias está ali sozinho dentro do Santo dos Santos para oferecer ali, queimar o incenso no altar. Agora perceba o contexto, a multidão está do lado de fora. Um anjo vai aparecer a Zacarias, vai falar com ele. A multidão não vai ver o anjo, a multidão não vai ouvir o anjo e a multidão não vai conversar com o anjo. É uma experiência única, pessoal e particular de Deus com Zacarias.
Zacarias. E que ele está tendo acesso dentro da presença de Deus, porque esse lugar no templo significava a presença de Deus. Estava ali a Arca da Aliança, enfim, né? O local onde ficava a Arca da Aliança, enfim. Então entenda que algumas coisas na nossa vida, algumas experiências, quem está do lado de fora não vai viver. Você precisa entrar nesse lugar de intimidade com Deus. Zacarias está dentro do local de mais intimidade naquela época. Tanto que só o sacerdote poderia entrar. E ele entrava lá para oferecer um incenso. Zacarias vai ter uma intimidade, uma experiência particular com o anjo do Senhor. Dentro do local onde se queimava incenso, aonde diante do altar do Senhor. Tem experiências na nossa vida que a gente não vai viver estando do lado de fora. A gente precisa entrar e ter um particular com Deus. O que é isso? Vir cultuar é muito bom. Você vir aqui, a gente adora, glorifica o Senhor, é maravilhoso. Mas dentro do teu quarto de porta fechada, você precisa ter um momento com o teu Deus. Às vezes você não está nem em casa, mas você está às vezes em algum local sozinho. É o teu momento de experiência, de intimidade com Deus. Existem coisas e experiências que você só vai conseguir, só vai poder viver, ver e ouvir quando estiver totalmente entregue diante do altar do Senhor. Aquela multidão que estava do lado de fora não presenciou o que aquele homem conseguiu presenciar. Então nessa noite o Senhor nos traz aqui à mente a necessidade de termos uma vida diante do altar do Senhor. Zacarias tem aquela experiência, e aí a Bíblia vai dizer que ele leva um susto, porque o anjo diz assim: não temas. Isso evidencia que a pessoa ficou assustada, com temor, com tremor. Zacarias servia a Deus, era sacerdote, sabia sobre anjos aparecer e falar, porque no Antigo Testamento a gente tem outras passagens onde isso aconteceu. Por exemplo, a mãe de Sansão foi visitada por um anjo. E em outras passagens. Então ele tinha essa maturidade. Por que ele se assustou então? Porque quando você está com uma certa expectativa sobre algo que está para acontecer, talvez se isso aqui tivesse acontecido um tempo antes, e Zacarias ainda tivesse com uma certa expectativa, talvez ele não teria se assustado. Ele estava esperando a resposta de Deus. Talvez ele estivesse esperando uma experiência da parte do Senhor. Só que o texto vai dizer que o anjo diz: não temas. Zacarias estaria um pouco atemorizado por aquela experiência, talvez por uma falta de expectativa. Talvez por uma falta de esperança. Ele já não tem mais esperança de que possa acontecer alguma coisa. Então talvez ele entrou ali dentro do templo para oferecer aquele incenso diante do Senhor, talvez sem expectativa que algo a mais pudesse acontecer. Só que aí o anjo diz para ele assim: ó, não temas, acalmando ele. E aí vem algo interessante que ele vai dizer assim: não temas, sua oração foi ouvida. Fato é que se a gente olhar para a vida de Zacarias, quando o texto fala que eles já estão avançados em idade, que a mulher dele é estéril, a gente vai entender que nesse momento aqui, Zacarias não estaria mais orando por um filho. Nesse momento em específico aqui, já avançado em idade, ele já não estava mais orando por um filho. Ele estava servindo pela motivação de querer servir a Cristo, mas expectativa no coração daquele homem e daquela mulher já não existia mais. Então, quando o anjo fala assim: a sua oração foi ouvida, o texto evidencia algumas coisas. Primeiro, Deus estava ouvindo o tempo todo. Zacarias e Isabel começaram a orar ainda muito jovens, quando eles perceberam que não podia ter filho. Então, daquele tempo jovem, eles casavam muito novos, e a Bíblia vai dizer que eles já estavam bem avançados em idade. Então foram muitos anos de oração, e possivelmente pelo contexto, nesse momento ele não estava orando mais. Então, se o anjo diz que a oração dele foi ouvida, evidencia que Deus estava ouvindo as orações há muito tempo. Ele já tinha começado a orar há muitos anos atrás, e talvez ele pensava que Deus nem estivesse ouvindo. Mas aí o anjo vem, chega e dá uma realidade para ele: a sua oração foi ouvida. Quando ele fala assim, é como se uma linha do tempo esticasse, puxasse a memória de Zacarias lá atrás.
E aí talvez Zacarias começou a se lembrar de orações que ele fez lá no início. E aí a gente percebe que Deus ouve orações que a gente fez há muito tempo e que talvez até a gente já se esqueceu e não faz conta disso mais. Só que aí a gente descobre algo interessante aqui. Deus ouve. Ele sempre está ouvindo as nossas orações. Orações antigas, como eu disse, possivelmente nesse contexto aqui ele já nem orava mais. Nem Isabel talvez orava mais a respeito desse pedido específico de ter um filho. E quando o anjo diz que ele ouviu as orações, que Deus ouviu, primeiro, ele estava ouvindo o tempo todo. E segundo, fala sobre orações antigas. Terceiro, Deus não esquece. Além dele ter ouvido, e além das orações serem antigas, aqui está evidenciando uma memória de Deus a respeito daquilo que nós oramos para Ele. Suponho que essas orações tenham sido feitas há 20, 30 anos atrás. A gente não tem uma base muito específica, mas talvez em torno disso, numa média. Então a gente está falando de orações há muito tempo, que aquele homem nem orava mais por não ter expectativas, mas aí o Senhor está evidenciando para ele que Deus não esquece. Talvez nesse momento, se a gente tentasse puxar a memória, viria à mente orações que a gente já deixou de fazer. Talvez nesse momento Deus trabalhasse na nossa mente, puxasse a linha do tempo um pouquinho, a gente resgataria sonhos, projetos que ficaram esquecidos lá atrás, orações que foram feitas, talvez orações pequenas, simples, mas aí o Senhor nessa noite nos traz a respeito desse texto uma luz sobre essa palavra. Ainda que a oração seja antiga e ainda que você tenha se esquecido, ainda que você tenha orado há muito tempo, suas orações elas ficaram arquivadas. Você pode ter esquecido, mas Deus não esquece daquilo que você tem apresentado diante dele. Glória a Deus, aleluia, aleluia. E aí o anjo vai dizendo a respeito das orações que ele havia feito. A oração dele foi ouvida. Qual a oração? Da que ele queria ter um filho. E enquanto Zacarias está ali, diante daquele altar, conversando com aquele anjo, a gente olha para o contexto da vida desse homem. Ele está em um turno de serviço dentro do templo. Como eu disse, os sacerdotes eles eram sorteados e aí eles serviam por turnos. Agora pensa comigo se Zacarias tivesse desanimado e aberto mão e desistindo daquilo que ele deveria ter feito. Se ele tivesse abrido mão do propósito, se ele tivesse abrido mão da presença, porque a gente não vê no texto em nenhum momento um sinal de rebeldia da parte desse homem. Ele podia ter se rebelado contra Deus e dito assim, já que Deus não faz, já que Deus não resolve, já que Deus não veio, então eu vou desistir disso, eu vou sair disso. Mas não, ele continua servindo. E aí em um desses turnos ele é chamado e Deus aparece para ele. Nessa noite o Senhor fala aos nossos corações. É em um desses turnos que o Senhor fala com você. É em um desses turnos de oração que o Senhor se revela. É em um desses turnos de consagração que o Senhor fala. É em um desses turnos que Ele cura. É em um desses turnos que Ele salva. É em um desses turnos que Ele batiza. É em um desses turnos que Ele responde. É em um desses turnos Ele cura. É em um desses turnos a gente vê Ele fazer. É em um desses turnos a gente ouve a voz dEle. Em um desses turnos. Quantas vezes a gente é vencido pelo cansaço, pela frustração? Só que em um desses turnos alguém é liberto. Em um desses turnos alguém é batizado. Em um desses turnos a nossa oração é respondida. Em um desses turnos, quem sabe desce um anjo e fala com a gente. Em um desses turnos a gente tem uma experiência com Cristo. Em um desses turnos. Aí o Senhor está dizendo, não desiste, continua com esses turnos. Continua indo, continua orando, continua profetizando, continua fazendo, continua visitando, continua insistindo. É em um desses turnos. Em um desses turnos o Senhor vai fazer. Talvez Zacarias participou de tantos outros turnos pela vida. Quantas oportunidades esse homem não teve de desistir, de abrir mão. Só que em um dos turnos o Senhor se revela a ele com resposta. Nessa noite o Senhor te dá força.
pedindo, continua chorando, continua oferecendo oferta diante do altar, continua oferecendo incenso, continua oferecendo adoração. E aí, em algum momento, Jesus te encontra em um desses turnos. Não é que Deus não estivesse presente nos outros turnos. O negócio era com Zacarias e era naquele dia. Se naquele dia ele desistir, não vai. Quantas vezes pelo cansaço a gente é vencido? Porque a gente esperou durante tantos turnos. A gente foi frequente em tantos turnos e Jesus não apareceu. A gente orou durante tantos turnos e Jesus não falou. A gente pediu durante tantos turnos e Jesus não curou. E aí a gente, vencido pelo cansaço e pela frustração, a gente começa a cogitar, abrir mão dos próximos turnos. A gente começa a cogitar e a pensar que não adianta, que não vale a pena todos esses turnos. Só que foi em um desses turnos que o nome de Zacarias foi chamado e o Senhor respondeu a ele as orações que ele orou a vida inteira. Continua exercendo os turnos que o Senhor colocou na sua mão. Eu não sei se é um ministério, eu não sei se às vezes é o dever de orar mais, de visitar mais, de buscar mais. Você sabe o mistério que Deus tem com a sua vida. E às vezes você tem sentido cansaço nos teus braços, nas tuas pernas, no teu ser, na tua mente. E aí o Senhor está falando, continua, persevera nesses turnos, continua buscando, continua clamando, continua subindo o monte, continua jejuando, continua profetizando, continua estendendo as mãos, continua indo, continua preservando a essência, continua lutando pela presença, continua sendo justo diante do Senhor, continua dando testemunho. Em um desses turnos Jesus vai aparecer na tua vida. Em um desses turnos Jesus vai curar. Em um desses turnos Jesus vai responder. Em um desses turnos Jesus vai libertar. O que você não pode é abrir mão desses turnos. Continua indo, atendendo aquilo que o Senhor tem colocado no teu coração. Aí a Bíblia vai dizer que nasce João. Não era só um bebê. Não era mais uma criança que nasceu. E aí o anjo vai revelar ali um mistério. Ele seria o precursor do Messias. O que é isso? Aquilo que Isaías havia profetizado há muitos séculos atrás, que viria uma voz no deserto a aplanar os caminhos antes que Jesus viesse. Era João. E por que João não nasceu antes? Existe um propósito de Deus para cada um de nós. É interessante quando o anjo chega e fala assim, Zacarias, não cita o nome dele, e vai dizer, sua mulher Isabel, cita o nome de Isabel. Deus é onisciente. E a Bíblia diz que ninguém nasce pela vontade do varão, todos nascem de acordo com a vontade de Deus. Então Deus sabe da existência de todo mundo. Agora, uma coisa é o céu saber da existência, outra coisa é o céu conhecer. O fato do anjo do Senhor chamar aquele homem pelo nome e mencionar o nome da mulher dele, e não dizer simplesmente a sua mulher, mas citar o nome dela, evidencia que o céu conhecia aquele casal. Existem duas vias para o céu conhecer. Primeiro, intimidade, eles tinham, serviam a Cristo. Segundo, projeto de Deus na nossa vida. Havia um projeto de Deus sobre a vida daquele casal. Nesse contexto aqui, Maria e José, pais de Jesus, ainda nem tinham casado, eles eram muito jovens. E considerando que na cultura judaica todos eles se casavam muito novinho mesmo, então a gente entende assim que enquanto Isabel e Zacarias se casaram, Maria e José nem tinham nascido ainda, eles eram muito novos, porque nesse momento é que eles nem se
se casavam muito jovens, e Isabel e Zacarias já estavam bem avançados em idade, a gente entende que não tinha nascido ainda. Então existia um projeto de Deus para que Jesus nascesse, através de Maria. Só que Maria não tinha nascido ainda. O plano de Deus para aquele momento, que o percussor do Messias, ou seja, aquele que viria antes do Messias e prepararia o caminho, e quando a Bíblia vai falar de caminho ao coração do homem, seria João. Então, Zacarias e Isabel estavam inclusos em um plano de Deus. Esse casal tinha sido escolhido para ser os pais de João, que seria o percussor que antecederia Jesus. Ele pregaria no deserto da Judéia a respeito de Jesus. Deus havia escolhido aquele casal. E talvez, humanamente falando, que Zacarias, depois de entender o propósito, ele e Isabel pensassem assim: bom, mas se tinha que esperar todo esse tempo, por que Deus então não escolheu outra pessoa? Que talvez fosse mais ou menos da mesma idade de Maria, e aí não teria que passar esse transtorno todo. Humanamente falando, teria mais lógica. Por isso que, humanamente falando, a gente não consegue explicar algumas coisas que acontecem na nossa história. Tudo vem de um propósito de Deus. Todo aquele tempo de espera era necessário passar para que chegasse o tempo certo do percussor de Jesus nascer, próximo ao tempo em que Jesus também iria nascer. Resumindo, aquele era o tempo de João nascer. E por mais que Isabel e Zacarias tivessem nascido muitos anos antes, eles eram um casal que encabeçava o projeto de Deus escrito no céu, que eles seriam pais de João Batista. Daí a necessidade de todo aquele tempo de espera. Agora que chegou o momento de acontecer, apesar de eles já estarem avançados em idade, Deus vai mostrar para ele que o projeto dele é atemporal. O projeto dele não depende do tempo. Se fosse na lógica humana, Isabel e Zacarias teriam nascido mais ou menos ali no mesmo tempo em que Maria e José, porque eles seriam jovens, e aí seguiria toda a sequência lógica de idade. Mas não. Deus decidiu dificultar um pouquinho as coisas para mostrar através desse casal que o projeto dele é atemporal, não depende do tempo. E aí a gente olha para algumas orações que ainda não foram respondidas, e aí a gente vai olhar para a história desse casal e a gente começa a perceber que quando a nossa vida está encabeçando um projeto de Deus no céu, o nosso tempo não corresponde ao tempo natural da terra. A nossa forma, o nosso raciocínio não consegue explicar, porque aquilo que Deus faz, a lógica humana não compreende. E aí quando a gente começa a tentar arrumar explicação para algumas coisas que acontecem ou deixam de acontecer, só que aí a gente não para perceber que a nossa vida é fruto de um propósito muito mais profundo. Existe uma chamada por trás disso, existe um propósito por trás disso, e é o que acontece na vida de Zacarias e de Isabel. Quantas vezes a gente não percebe que a nossa vida corresponde a um propósito, um plano, um projeto que Deus preparou para esse tempo. E ainda que na nossa lógica as coisas estejam embaraçadas, embaralhadas, fora do eixo, um quebra-cabeça todo desmontado, lá no céu está tudo organizado. E o Senhor te traz hoje aqui para te fazer lembrar: a tua vida não é obra do acaso. Assim como a vida daquele casal, a nossa vida corresponde a um projeto de Deus. E aquilo para você que já saiu do controle, ou que talvez não faz sentido, ou que está desencaixado, está fora do lugar, está fora do tempo, está fora do eixo, enfim. Aí o Senhor traz à nossa mente, através da história desse casal, que projetos de Deus são atemporal. O Senhor vai concluir o propósito que Ele tinha, apesar do tempo, e apesar da crise, e apesar do cenário. Aquele homem e aquela mulher não tinham mais condições de ter filhos, mas como o projeto de Deus era que eles fossem os pais de João, e chegou o tempo de João nascer, o Senhor vai mostrar que Ele consegue agir fora da lógica humana, contrariando a expectativa humana para aquele homem e
se estruturando. Nasce João e pouco tempo depois nasce também Jesus. E aí a Bíblia vai dizer que ele vai pregar para aqueles homens se arrependerem e batizar eles, como já foi falado aqui no início. E aí a Bíblia vai dizer que ele apresenta Jesus para aquele povo e diz: eis aí o Cordeiro de Deus. E eu imagino que o povo, ao olhar aquele cenário, vendo o projeto de Deus sendo concluído, talvez começou a ligar os pontos e a entender a respeito do plano que Deus tinha para a vida daquele casal. Bom, João nasce e aí a Bíblia vai dizer que era de costume, de tradição daquela época, que se colocasse o nome no filho de acordo com o nome dos pais. Zacarias ainda está mudo neste momento, e a Bíblia vai dizer que, por conta da dúvida dele, ele duvidou, então ali ele perdeu a fala. E a Bíblia vai dizer que naquele momento se reúne toda aquela família, enfim, para circuncidar aquele menino. E aí eles dizem assim: qual será o nome? Isabel fala: João, porque o anjo já tinha revelado que chamaria João. Aí eles falam assim: mas por que João? Não pode, tem que ser Zacarias, o pai dele é Zacarias, enfim. O texto vai dizer que eles entram ali naquela conversa. E aí Zacarias então escreve que queria que o nome dele fosse João, enfim. E aí colocado o nome de João. Existia ali uma certa pressão de quem estava do lado de fora, de como aquele milagre deveria ser tratado. Existia uma certa influência, uma certa tentativa de influência de quem estava do lado de fora, querendo descrever o nome, como ia chamar, como ia ser. Mas, sabendo do mistério de Deus, Isabel e Zacarias, então eles não batem o pé e falam: não, vai ser João. Assim como o anjo tinha dito, vai se chamar João. Existem coisas que Deus vai entregar na nossa vida, que são mistérios entre a gente e Deus. Não importa o que o mundo acha. Às vezes o mundo vai achar que é exagero, vai achar que é bobeira, vai achar que a gente é louco, que a gente está errado, mas aquilo que o Senhor entregou na tua mão, que é mistério do Senhor e você, conserva do jeito que Deus te entregou. Conserva do jeito que Ele mandou conservar. Chama pelo nome que Ele mandou chamar. Guarda onde Ele mandou guardar. Não importa quem está de fora, o jeito que está falando. É mistério entre Deus e você. É coisa do Altíssimo e você. É mistério entre você e Deus. Eles estão tentando dar nome para João, um outro nome de acordo com a regra, com a conduta daquela família, a cultura, enfim. Só que eles não oraram o tanto que Isabel e Zacarias oraram. Eles não conversaram com o anjo como Zacarias conversou. Não tiveram as experiências que aquele casal teve. Não passou pelo que eles passaram. E agora que eles recebem o que Deus havia entregado para eles, eles vão executar e obedecer da forma que Deus orientou. Aquilo que o Senhor entregou nas suas mãos, chama, zela, cuida e guarda da forma que o Senhor te orientou a fazer. Não importa o que o mundo diga, pode chamar de exagerado, de errado, pode falar o que quiser. Aquilo que o Senhor entregou na tua mão é mistério entre Deus e você. Consagra da forma que o Senhor mandar consagrar. Guarda e zela da forma que o Senhor mandar você guardar e zelar, porque é mistério entre Deus e você. Não deixa o mundo exercer influência sobre aquilo que Deus determinou para a tua vida. Isso que o Senhor te entregou, essa presença, essa unção, esse chamado, essa família.